Aleluia. Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu quero te animar. Eu queria que você abrisse o seu espírito. Você já se sentiu triste por ter a impressão de que você está sendo prejudicado por causa de alguém? Então, essa palavra hoje é para você, que percebe que às vezes a sua vida está debaixo de um grande prejuízo por causa de pessoas que estão à sua volta. E você não sabe como agir. E quais são os riscos que você pode correr quando você percebe que você está dentro de um prejuízo e quase perde o seu propósito. E alguns talvez até já perderam, mas hoje é uma noite de resgate. Sabe, eu sei que existem circunstâncias que são inevitáveis, mas Deus tem colocado algo no meu coração. Deus está levantando uma igreja forte. Amém? Deus está levantando homens e mulheres fortes. E pessoas fortes, todas as pessoas fortes que eu conheço, tiveram que passar por momentos difíceis na sua vida. Então, quando você vê alguém muito forte, você pode ter a certeza de que essa pessoa teve que passar por momentos muito difíceis. Então, a superação, ela vem ligada não só à vida de alguém que é muito forte e inatingível, inacessível, não. Mas toda pessoa forte, ela teve um passado muito difícil. Toda pessoa forte teve que superar muita coisa. Toda pessoa forte teve que viver muita coisa. Coisas que ela escolheu, coisas que ela não escolheu, coisas que colocaram ela no meio, aquela confusão que a pessoa te joga dentro, quando você vê, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tinha nada a ver com essa confusão todinha, e eu estou aqui no meio disso. Eu não queria nada disso. E olha agora onde é que eu estou. Pessoas que o céu está escolhendo nesse tempo. Sabe para quê? Para não serem contadores de histórias, mas para serem homens e mulheres que vão afetar realidades. Você está entendendo? Deus está com pressa de levantar homens e mulheres que não sejam contadores de histórias, mas que sejam pessoas que afetam histórias. Esse desejo precisa queimar no coração de uma igreja violenta. Porque Deus está levantando uma igreja violenta. Você já reparou? A igreja viveu amordaçada um período atrás, mas a igreja está com uma força. A igreja está com força. Deus está levantando pessoas fortes. Esses dias eu estava olhando uma mulher que... Michele, né? Tinha que ser Michele, né? As Michele tem um negócio, né, com o céu. E eu estava olhando a força de uma mulher posicionada. Como uma mulher posicionada, ela afeta realidades. E eu fiquei olhando, né, a esposa do nosso presidente. E eu falei, meu Deus, aparentemente é uma mulher tão doce, tão frágil, tão meiga, mas tão forte, tão intensa, tão decidida, tão determinada. Não, talvez frágeis em alguns momentos, porque fragilidade não significa fraqueza. Você pode ser frágil, estar frágil, mas não significa que você é forte. E eu fiquei olhando aquela mulher caminhando, né, dando alguns passos. Eu falei, gente, ela é imponente como um tanque de guerra. Lento, mas presente. Silencioso, mas pesado. E no momento certo, libera bombas que são definitivas. Não na terra, porque eu não vejo ela liberando bombas na terra, piadinha. Eu vejo ela liberando bombas no céu. Enquanto alguém está posicionado na terra, tem alguém posicionado no céu, caminhando lentamente, com aparência de frágil, mas potente como um tanque de guerra. Deus está levantando uma igreja assim, mulheres assim, homens assim. Deus está levantando você. Mas entenda, você vai ter que, querendo ou não, se relacionar. E eu sei que às vezes existem relacionamentos que dão errado em todas as esferas. Relacionamento conjugal, relacionamento de amigos,
Eu sei que existem relacionamentos de trabalho, relacionamentos, parcerias, que são quebradas. E você se sente lesado, prejudicado, entristecido, magoado, abatido, angustiado, porque deu errado. E aí, nesse momento de dor, normalmente fazemos um voto silencioso. Ou, às vezes, até um voto conosco mesmo. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Só que eu quero te dizer que esse nunca mais precisa ser afetado pela realidade do céu. Porque se você deseja afetar a realidade de pessoas, você vai ter que se relacionar com pessoas que você gosta, com pessoas que você não gosta. Lembra? Você não é obrigado a gostar de todo mundo, mas você é obrigado a amar todo mundo. Então você pode não gostar de pessoas, mas você precisa entender o propósito das pessoas. Mais do que entender o propósito das pessoas, é entender o seu propósito na vida de pessoas. Deixa eu te falar, você está entendendo qual é o seu propósito na vida de pessoas? Ou você está de trocadilho? Ou você está descendo na mesma esfera que você não deveria descer? Porque você em algum momento da sua vida perdeu o seu propósito. Por quê? Porque deu errado. Porque você se chateou. Porque alguém te colocou numa enrascada. Porque alguém te afronta. Porque alguém fala contra você. Porque alguém faz coisas contra você, por você. E isso está chateando você. E isso está fazendo com que você embarce todo o propósito de Deus. Coisas que deram errado lá atrás. Relacionamentos que deram errado lá atrás. Deixa eu te falar uma coisa. Pessoas mudam. Mentes mudam. Pessoas amadurecem. Opiniões são modificadas. Aquela pessoa de ontem talvez pode não ser a pessoa de hoje. E por que você está preso na pessoa de ontem, perdendo o seu momento hoje? Porque você ainda não entendeu que Jesus, quando ele entra na vida de alguém, ele entra para transformar realidades, cenários, e pessoas difíceis se tornam pessoas acessíveis pelo poder de Deus. Eu não sei se hoje é uma noite que você vai pular muito, mas eu quero hoje que você entenda o seu lugar na vida das pessoas. E eu preciso que você entenda o seu lugar, assim na terra como no céu. Existiu alguém, eu quero falar de 2 homens hoje, porque para mim eles foram, posso dizer 3, né? Porque foram 3 homens que para mim entenderam muito bem isso. Moisés foi alguém que entendeu isso. Moisés teve um problema na vida dele. Alguns estudiosos vão falar umas coisas, outros vão falar, mas eu não vou entrar no mérito da teologia, porque isso não é o mais importante. Eu não vim aqui discutir teologia com ninguém. Eu vim aqui pregar a palavra simples, clara e eficaz. Amém? Quando a gente quer entender de teologia, a gente vai para um seminário, estuda lá uns 4, 5 anos. Aqui você precisa ouvir o que vai nortear a sua vida. Bíblia. Sem muita coisa. Então, alguns dizem que perdeu, outros dizem que não perdeu. Uns dizem que entrou na terra prometida, outros dizem que não. Mas eu não vim aqui falar da terra prometida, eu vim falar da trajetória da terra. Porque quer queira ou não, em algum momento, quando olhamos para as escrituras, parece dar a entender algumas coisas. Que perdeu, que não perdeu, que chegou, que não chegou. Que entrou, que não entrou. E em algum momento, eu vi Moisés muito chateado. Ele ficou tão chateado que ele perdeu a noção com quem que ele estava falando. Ele perdeu a noção de que ele estava falando com Deus. Por quê? Porque pessoas quase fizeram ele perder o seu propósito. Vi Jesus. Alguém totalmente relacional. Se relacionou com gente e foi morto por isso. Porque não foi compreendido. Porque entrou em lugares que a religião não permitia. Porque curou nos dias que a religião dizia que não podia curar. Porque sentou com homens que eram ilícitos. Porque conversou com mulheres prostitutas. Porque colocou a mão no leproso no dia que não podia. Jesus era aquele que quebrava os protocolos, ele era alguém totalmente relacional. Por isso, mataram Jesus. Não mataram Jesus porque ele veio em nome de Deus. Mataram Jesus porque ele foi contra as regras da religião. E tudo aquilo que quebra as regras da religião aborrece os religiosos. Jesus teve um sério problema. Jesus teve um sério problema, mas ele não criou problema. Você está entendendo? Olha aqui, pega essa chave. Jesus teve um sério problema, mas não criou problema. Você vai enfrentar problemas, mas não crie problemas. Se você quer viver uma vida leve e uma vida constante na presença de Deus, sem perder as suas forças, sem ficar com um discurso todos os dias dizendo que você está desanimado, pare de criar problemas e aprenda a enfrentar os problemas.
Você tem crédito do céu quando você não cria problemas. Quando pessoas criam problemas contra você, Deus te dá a graça de resolver problemas que você não tem nada a ver com isso. Porque você não luta as suas guerras. Assim Ele luta as suas guerras. Ele é o Deus, Emanuel, o Deus conosco. Quando alguém toca em você, Ele não está tocando só em você. Antes de chegar num filho, alguém precisa passar por um pai. Você tem um pai. E hoje você precisa entender isso aqui. Em Êxodo, no capítulo 17, eu vejo Moisés totalmente desgastado. Você está desgastado? Eu quero que você pense hoje. Você está cansado? Você entra e sai da igreja com a síndrome do zumbi? Que isso, profeta? Vou te explicar. Você entra e sai da igreja, não sente nada, não percebe nada. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. E eu quero que você se pergunte. Por que você está assim? Se você for buscar algumas respostas, você vai ver que não tem nada relacionado a você. Está relacionado a pessoas que estão militando contra você. Você se chateia porque alguém te afronta. Você se chateia porque alguém se levanta contra você. Você se chateia porque alguém chama você de falso crente. Você se chateia porque você está enfrentando um problema com um vizinho que você nunca fez nada por ele, contra ele. Você se chateia porque alguém dentro da tua casa não está compreendendo. Você se chateia com pessoas, você não se chateia com Deus. E você já reparou que por causa dessas pessoas, quase que você está perdendo o seu propósito? Você precisa pensar, é o novo de novo. É o novo de novo, não é um novo no novo, é o novo de novo. Você entendeu isso aqui? Ó, não é um novo no novo, é um novo de novo. É um novo de novo, novo naquilo que já existe. Não é novo sendo substituído por algo novo. O novo de novo é em você, não é substituição. Se Deus tem algo para fazer na sua vida, é na sua vida, não vai ser na vida do outro. Então você precisa entender isso aqui. Por quê? Porque Deus está te chamando para fora. Deus está te chamando para cumprir o teu propósito. Você já viu que os anos estão passando? Você já está ficando velhinho? Já perdeu a graça. O tempo está passando. Você vai ficar aí até quando? Até quando você vai ficar sentado nessa cadeira? Vendo gente morrer, vendo as pessoas perder, vendo a tua família se afundando, vendo teus irmãos se perdendo. Você vai deixar para correr quando você tiver que ir para a igreja orar, porque você está perdendo seus filhos, sua casa, seu marido? Não, a hora é agora. Deus está chamando uma igreja agora. Você vai ficar aí preso nesse processo antigo, nessa angústia velha, nesse discurso velho, preso numa Michele que de 10 anos atrás. Ei, já evoluí, já passei daquilo ali. Teu problema está comigo há 10 anos atrás, olha quantos anos já estou. Eu estou indo embora, não estou nem lembrando de você. E você está me prendendo no teu passado. E por causa de mim, no teu passado, você não está avançando para o teu futuro. Tua mente hoje vai queimar aqui. Porque tem gente que não está nem lembrando de você. Tem gente que não está nem aí para você. E você está perdendo o seu propósito. Por quê? Porque você ainda está preso numa fala lá atrás, num juramento que você fez lá atrás. Ei, meu irmão, homens evoluem. Tudo evolui, tudo atualiza. GPS atualiza. Satélite vem, atualiza tudo. Muda tudo. Por quê? Porque as coisas precisam entrar em evolução. Se eu, há um tempo atrás, fui lá olhar no Google Maps, essa região aqui, era uma coisa. Hoje, quando você entra lá no Google, você vê isso aqui, está totalmente modificado. Por quê? Porque coisas evoluem. Por que você não evolui? Tem que evoluir. Tem que decidir. Em determinar e dizer: Deus, em nome de Jesus, eu não vou deixar de me relacionar porque deu errado. Eu não vou deixar de me relacionar com os céus. Eu não vou deixar de me relacionar com pessoas. Eu não vou deixar de acreditar em pessoas. Meu irmão, se eu fosse deixar de acreditar em pessoas por causa de pessoas que já passaram na minha vida, eu já não estava nem viva mais. Porque o que eu já tomei de facada nas costas, o que eu já ouvi, tem coisa que eu escutei, meu irmão, que você não teria 1/3 de estrutura para escutar metade.
O que eu já tive de prato lançado no meu rosto? O que eu já tive de faca nas minhas costas? Meu irmão, se eu fosse deixar de acreditar em pessoas porque deu errado com alguém, eu estava morta. Mas Deus está chamando uma igreja para acreditar em pessoas. Deus está chamando você para acreditar em você. Deus está chamando você para acreditar no propósito das pessoas. Alguém pode ter falhado com você, mas Deus não vai falhar. De 100 pessoas ingratas que passam pela tua vida, tem uma que vai voltar e vai marcar a tua vida como nunca. Olha, alguns anos atrás eu escrevi um post no meu Facebook. E esse post, o Espírito Santo falou comigo o seguinte: as pessoas podem esquecer de você. Elas podem também querer anular você na vida delas, mas elas nunca vão conseguir esquecer você. Sabe por quê? Porque existe marca sua nelas. Tem a minha marca em muita gente por aí. Podem não querer lembrar de mim, podem até falar mal de mim, podem falar mal de você, mas não adianta, vai ter que dormir e acordar lembrando que um dia uma Michele passou na vida deles. Você está entendendo isso? Eu vim aqui te encorajar, você não pode parar. Você não pode deixar. Moisés, em Êxodo capítulo 17, ele teve um problemão. Quase que ele se dá muito mal. Por quê? Porque ficou chateado. Por quê? Porque um bando de gente ingrato. No capítulo 16, se você voltar a tua Bíblia aí, que a gente vai ler já já. Meu irmão, o povo viu coisa terrível. Coluna de fogo. Era maná que descia. Era coisa terrível que aconteceu. Mas o capítulo 16 parece que foi rasgado. Não é assim, gente? Não tem gente que parece ter memória de peixe contigo? Tu orou semana passada pelo cidadão. Tu ajudou o abençoado. Tu moveu o teu coração para tudo. Semana passada estavam tudo a maior doce. Capítulo 17, uma semana depois. O que acontece? Você olha e fala assim: gente, não é possível. Como assim? O que é isso? Esqueceu dos milagres do capítulo 16? Agora estão me perturbando, querendo me matar. Meu irmão, o negócio aqui fica tão feio que Moisés, se você for estudar isso aqui no original, você vai ver que eles estavam arrumando um monte, parecia que eles estavam querendo dar uma coça em Moisés. Olha, Rosana, imagina, você dá um prato, você dá comida, você dá pão, você abre a porta do teu emprego, da tua empresa, você emprega, você dá nome, você dá salário, a comida entra. Por quê? Porque tem alguém que acreditou, ensinou a profissão, ensinou a trabalhar, de repente a pessoa vira as costas, vai embora, te taca na justiça. Cadê? O Êxodo do capítulo 16 acabou. 17? Estão querendo me matar. Mas eu vim aqui te encorajar. Eu vim te encorajar. Em dizer, continua. Sabe por quê? Porque ontem, Paulo, eu não era muito boa. Mas alguém acreditou em mim, Nicolas. Investiu. E porque o céu investiu em mim, eu estou aqui. Você entende? Pessoas mudam. Eu sei por que eu estou pregando isso. Pessoas mudam. E quando as pessoas mudam, irmã Adriana, sabe o que acontece? Volta na tua casa, cospe no prato que você deu comida e você é obrigado a colocar comida de novo. Bota a comida de novo, dá água. Pega o bife que você ia comer e diz assim: eu estou satisfeito, eu vou te dar o meu bife. O último pedaço de pudim, eu digo, não, eu prefiro que você coma. Come. Sabe por quê? Porque Deus faz assim. Eu não é evangelista. E aí você olha no olho e fala assim: Senhor, obrigado. Por quê? Porque eu estou mais parecido com você. Eu estou ficando bonitão na foto. Porque agora eu já posso tirar foto. A gente está ficando parecido. Não é de graça. Para se parecer com Jesus, você tem que passar pelo que ele passou. Está comigo? Está entendendo isso aqui? Então diga assim: eu não vou deixar de me relacionar porque deu errado. Fala assim: vai dar errado algumas vezes. A fila tem que andar. Vida que se segue, deu errado. Não perde teu propósito não, continua. Continua. Está comigo? Para de fazer voto que vai comprometer. Assim diz o Senhor para alguém aqui, tá? Deus está aqui.
Eu estou descontraindo, mas o fogo dele está aqui. Eu estou sentindo o fogo dele. Para de fazer voto, porque você está chateado. Eu não vou nunca mais. Pode parar. Para. Que você vai comer do fruto daquilo que você está falando. Satanás não brinca. As palavras não são inocentes. O poder da vida e da morte está na boca. Aquilo que o homem diz ser, ele será. Não sou eu que digo. Para de criar realidade. Para de levantar serpentes que amanhã vão te esmagar. Porque você está alimentando a serpente com a sua boca. Deus está aqui falando com você. Nessa noite, entenda o propósito. Por quê? Porque Deus é o maior investidor em pessoas. Vou repetir de novo. Eu não valia muita coisa, mas Ele investiu em mim. Eu não era muito boazinha, mas Ele investiu em mim. Ele me amou. Ele me amou. E Ele vai continuar amando pessoas. Diferente daquilo que eu gostaria, Nicolas, que elas fossem. Porque Ele é Deus. Olha o que acontece em Êxodo 17. Por ordem do Senhor, toda a comunidade de Israel, a partir do verso 1, partiu do deserto de Sim e andou de um lugar para o outro, por fim de acampar em Refidim. Mas ali não havia água para beberem. Mais uma vez o povo se queixou de Moisés e exigiu. Olha aí, lê na tua casa o Êxodo 17 e tu vai ver o povo aqui com Moisés. Olha isso aqui. E o povo exigiu. O povo não pediu, evangelista. Exigiu, botou dedo. Ó, tem que fazer. Tem que ser. Como é que é isso aí? Ó, não posso nem fazer assim agora com os músicos, né? Vai que o pessoal corta isso aí e fala que eu estou acabando com misericórdia. Não posso nem fazer isso com você, Vanessa. Deixa eu fazer com o Glaucio. O negócio tá feio, gente. O povo corta e fala assim, a mulher está acabando com a... Exigiu. Ó, dei-nos água para beber. Eu não sou a rainha do português não, tá? Mas a galera aí que manja o português, você está vendo essa pontuação aí na tua Bíblia? Hã? Você está vendo? É interrogativa. Não é uma coisa assim... Dai-nos aguinha para beber, que a gente está com sede. Não. O tom aqui, ó, é totalmente elevado, meu irmão. O negócio aqui estava sério. Moisés retrucou. Por que brigam comigo? Ó, a resposta. Por que vocês estão brigando comigo? Por que põe o Senhor à prova? Afligido pela sede, o povo continuou a se queixar de Moisés. Por que vocês nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e os nossos animais. Então Moisés clamou ao Senhor. O que devo fazer com este povo? Aí Moisés, porque um povo perturba ele, vira para o céu e fala assim, olha aí, o que eu faço com esse povo? Olha aí, esse povo está brigando. Eles não estão falando comigo, não. Eles estão gritando, eles estão exigindo. E agora? O que eu vou fazer com esse povo? O que devo fazer com esse povo? Estão a ponto de me apedrejar. Olha a reunião santa. Estão a ponto de me apedrejar. Imagina, evangelista. O Senhor disse a Moisés, passe à frente do povo. Leve a sua vara, aquela que você usou para bater nas águas no Nilo. E chame alguns líderes de Israel para acompanhá-lo. E eu me colocarei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai. Bata na rocha, e dela jorrará água, que o povo poderá beber. Assim, na presença dos líderes de Israel, Moisés fez conforme ordenado. Moisés chamou aquele lugar de Massá e Meribá, pois o povo de Israel discutiu com Moisés. E pôs o Senhor à prova. Gente, olha só. E pôs o Senhor à prova dizendo, o Senhor está conosco ou não? Quando o Senhor dá direito ao povo de fazer prova? Em Malaquias. Malaquias é o único momento que o Senhor dá acesso ao povo e ele diz, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, olha a ousadia desse povo. Eles colocam o dedo na cara de Moisés, querem apedrejar Moisés, ficam chateados com Moisés, não chateado apenas com Moisés, eles ficam chateados com Deus. Moisés é pilhado por mais ou menos um grupo de 3 milhões de pessoas.
Imagina, gente, 3 milhões de pessoas olhando para você e dizendo: nós queremos água. Por que você nos trouxe para morrer aqui de sede? Queremos água. Nossos animais estão com sede. Minhas crianças, meus filhos estão chorando. E você? Tá? Imagina a tensão desse homem. A pressão. Você se sente assim? Tensionado, pressionado? Imagine a pressão que Moisés não estava enfrentando. Ele disse: olha só, eu preciso resolver o problema dessa gente aí. Porque eles já esqueceram do Êxodo do capítulo 16. Eles já se esqueceram de tudo que o Senhor fez por eles. Porque não fui eu que fiz, foi o Senhor. E quando eles estão se levantando para brigar comigo, eles não estão... Eu sou apenas um pobre mortal aqui no meio. Porque se eles pudessem, eles iam direto em você. E aí? O que vai ser? E por causa disso, alguns historiadores vão dizer que ele perdeu o propósito, que ele não entrou na terra prometida, que isso, que aquilo, mas o problema é o processo de que pessoas acabam te levando por uma situação que você não tem nada a ver com isso. Ou até porque você escolheu. Se você escolheu por militar o propósito de alguém, você precisa entender. Agora, no meio do caminho, tu quer jogar a toalha? Você não escolheu? Você não escolheu? Vocês estão lembrados aí? Povo que lê Bíblia? O que acontece? O Senhor fica chateado com esse povo. Num determinado momento, numa determinada passagem. O que acontece? O Senhor quer acabar com todo mundo. Ó, vou acabar com todo mundo. Moisés entra no meio e fala: não. Ó, meus queridinhos, quantas vezes o Senhor já quis fazer justiça e você entrou no meio? Porque você ficou com peninha. Na hora que o Senhor queria imprensar, você pediu misericórdia. Na hora que você estava vendo alguém ser imprensado, você disse: tadinho. Na hora que você vê um pastor sendo um pouco mais duro, eu acho desnecessário falar assim. Aqui não podemos ser duro, mas no mundo, nego não é só duro não. No mundo, nego faz muito pior. Tá? Aqui, esses dias a gente conversando com uma pessoa, falamos: aqui na igreja, ninguém te dá lição de moral não. Aqui na igreja a gente fala verdades que lá fora ninguém tem coragem de falar para você. Lição de moral te dá o mundo. Quando ele vai para a rede social, expõe a tua vida todinha. É isso aí, lição de moral. Lição de moral numa escola, numa sala de aula. Aqui não, aqui a gente fala a verdade. Que ninguém tem coragem de falar. Sabe por quê que a igreja, ela precisa falar a verdade? Porque a palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Vocês estão entendendo por que a igreja está cada dia mais sendo forçada a ficar calada, a não falar a verdade? E a verdade está incomodando? Porque só a verdade vai libertar. Por que os pregadores de antigamente, nós víamos milagres acontecendo? Você vai ver um discurso. Quem já leu aqui Os Heróis da Fé? Já leu? Já leu? Gabriel já leu, não leu? Alguém já leu Os Heróis da Fé? Não? Ninguém já leu, gente? Ninguém leu? Procura esse livro para você ler, Os Heróis da Fé. Você vai ver o que aconteceu com esses camaradas. Por quê? Você vai olhar o discurso desses caras, vocês acham que o discurso deles era o quê? Ó, amadinho de Jesus, doçura do céu, continue pecando, continue fornicando, continue xingando e tomando ceia, doçura. Continue nas práticas de pecado. Não, o discurso não era esse. O discurso era: arrependei-vos, malditos, perversos, pervertidos, malfeitores. Era assim, gente. Não sou eu que estou dizendo, não. Se você for olhar, ali conta a biografia no Heróis da Fé. Mas se você for buscar o discurso desses homens, essa igreja mimizenta desse tempo, ela não teria estrutura para escutar 5 minutos de palavra. 5 minutos. Não fica. Sabe por quê? Porque hoje em dia, se você é um pouco mais duro na igreja, as pessoas acham que você está usando o púlpito para jogar piada. Como se eu não tivesse nada para fazer e ficasse o dia todo entrando na sua rede social. Você está entendendo por que tem gente que eu não sigo? Hoje é uma noite de ajustamento. Eu não sigo pessoas, sabe por quê? Porque eu não quero que alguém tenha a liberdade de falar que eu fui lá na rede social dela, vi a vida dela para jogar uma piada na minha rede social. Eu tenho mais o que fazer, minha gente. Eu tenho mais o que fazer.
Eu não tenho tempo para ficar olhando a vida dos outros e lembrar que eu tenho que jogar uma piada para a vida do Tailson. Pensa, gente, é a pessoa ser muito desocupada, não é não? Ter que vir com um discurso escrito. Eu tenho que jogar uma piada para o Nicolas relacionada a isso. Mas eu também não posso esquecer de jogar uma piada relacionada para o irmão Alex. Gente, olha só que loucura. As pessoas não acreditam mais que o púlpito é um lugar que, embora a igreja não seja uma igreja que tenha multidões de pessoas, Deus ainda usa homens e mulheres para revelar coisas na sua vida. O fato de eu estar aqui pregando não significa que alguém me falou de você, não. Eu não busco saber da vida de ninguém. Não quero saber da vida de ninguém. Porque eu quero ter liberdade. Eu falo isso aqui no altar. Não quero saber da vida de ninguém. Ninguém fica me fazendo fofoca. Porque eu não permito. Isso é um pecado. Porque eu preciso ter autoridade para quando eu abrir a minha boca e disser assim diz o Senhor. Sua carne tremer. Seu corpo tremer. Deus vai levantar uma igreja poderosa. E você precisa acreditar que Ele vai usar homens e mulheres de Deus para você, para te colocar no teu propósito. Deus precisa levantar homens. Eu vim aqui hoje dizer, aqui nessa igreja, não vai ser um púlpito negociador. Aqui se roubar, escuta que é ladrão. Se perverter, escuta que é pervertido. Por quê? Porque você precisa dar nome ao seu pecado para você ter coragem de largar ele. Não sou eu que digo, é a Bíblia que diz. Estou no meio do povo, mas não fico vasculhando a vida do povo. Deus está levantando líderes, homens, mulheres, para ajustar a noiva, para que o noivo possa vir se encontrar com a noiva. Então Deus vai usar pessoas mais improváveis. Moisés foi alguém que olhou e disse, olha só, a situação que eu estou, eu não pedi nada disso. A única coisa que eu dei para esse povo foi amor. E agora, o que é que eu estou recebendo em troca? A questão não é o que você vai receber em troca. A questão é o que você vai viver com alguém que você fez bem por ele. Esquece esse negócio, gente. Olha aqui. Nada que eu faço por alguém, eu faço esperando nada em troca. Nada disso. Se você ajuda alguém com essa expectativa, você vai sofrer. Que é isso, profeta? Eu vou te provar isso aqui, tá? Jesus, ele deu uma aula pra gente nisso aqui. Não fica esperando nada em troca. Cumpre a tua missão na vida de alguém. Nossa, mas aí é você ser muito fria. Não, não é você ser fria, não. É Deus te fazendo forte. Nada disso, nada disso. Deus está levantando uma igreja forte. Irmãos, eu sinto algo aqui tão poderoso. Tão poderoso. Tão poderoso. Olha aqui. Judas, Jesus. Jesus sabia que Judas era um traidor. Mas mesmo assim, o que a Bíblia diz? Que Jesus chamou Judas de amigo. Por que Jesus, Marcela, chama Judas de amigo, sabendo que Judas era um traidor? Porque Jesus só podia dar o que ele tem. Ele disse, você pode ser um traidor, mas eu não carrego traição. Eu te dou o que eu tenho. Você para mim é um amigo. Te dou o que eu tenho. Não devolvo aquilo que você merece. Vai explodir aqui tudo hoje. Rebaço. Rebaraço que nerrai. Rebaia soconorehai. Chambraia ceia na.
Eu estava lendo essa passagem, eu falei, meu Deus, no ápice de Pedro. Irmãos, olha como é que Deus é lindo. Olha como é que o Senhor faz quando você entende que você precisa ser relacional no propósito dEle. Ele cuida de todos os detalhes na sua vida. Pedro estava frustrado. Pega isso aqui, que isso aqui é rema. Você não vai achar isso aqui no Google e nem em livro. No ápice do propósito de Pedro, algo acontece. Por quê? Porque Deus, Cristo, não te traz para uma religião. Ele não te traz para um lugar que vai frustrar o seu propósito e o teu sonho pessoal. É mentira quando alguém diz para você, você vai entrar na igreja, você vai perder todos os seus sonhos pessoais. Mentira. Te provo isso. Pedro estava frustrado. Ele se encontra com a religião? Não, ele se encontra com Jesus. Quando ele se encontra com Jesus, Jesus então permite que ele abra mão da frustração e dá a ele realização. Realização de quê? De pescar e de ver provisão. Quando Jesus permite que ele sinta o gostinho do que é viver um propósito, pescar os peixes e resolver a sua vida particular que estava embaraçada, a coisa muda. Por quê? Porque nesse momento de realização pessoal, vou repetir. No momento de realização pessoal, ele recebe uma proposta que seria algo tremendo. No momento em que ele acessa uma conquista, ele acessa aquilo que ele deseja, ele recebe a proposta para buscar o que seria preciso para resolver a sua dor. Então ele passa a se tornar de pescador de peixes, pescador de homens. Ele acessa o ápice da realização pessoal. Aí Jesus disse para ele, agora que você tem maestria e triunfou na sua vida pessoal, usa o seu propósito pessoal para um propósito sobrenatural. Pega isso aqui. Jesus é tão lindo, que ele deixa a motivação e o amor pela pesca. Gente, para. Jesus, ele é tão terrível que ele sabia que Pedro fazia o que ele amava. Ele disse assim, olha só, Pedrão, eu te amo. E eu sei que você é feliz pescando peixinho. Então, Pedro, eu vou manter a motivação. Para quê? Para mudar o propósito. Eu vou manter a motivação para mudar o propósito. Não mais pescador de peixes. Mantenha a sua motivação para você se tornar pescador de homens. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, você não vai mais ganhar dinheiro pescando peixinho. Você agora vai ganhar homens por um pagamento insubstituível de sangue. Outrora, era peixe por dinheiro. Agora você pesca homens por um pagamento insubstituível. Mas quem vai receber o pagamento? Você? Não. Eles vão receber um pagamento. Que pagamento? Preço de sangue. Por amor ao seu propósito e à sua motivação, eu mudo a história e a realidade de pessoas que você vai passar para pescar, não por dinheiro, mas por propósito e por missão. Ah, gente, dá licença, que esse Jesus, ele é terrível. Ele disse assim, quem foi que disse que você vai ser obrigado agora a pilotar um avião? Eu vou manter a motivação. Você vai continuar a pesca. Só que, outrora você lançava a rede para pescar os peixinhos. Agora, você vai passar e a sua sombra vai curar os peixões. Que peixões são esses? Almas. Você vai ganhar dinheiro? Não.
eles vão receber o pagamento. Quem recebe o pagamento pela sua motivação? Eles. Qual vai ser o pagamento? Preço de sangue. Eu dou um banho de sangue neles porque você manteve a sua motivação e continuou o seu propósito. Ele é lindo! Continua a se relacionar. Pedro estava frustrado. Estava. Mas o Senhor falou: eu vou curar a tua frustração e depois te envio para a missão. Você entrou aqui hoje chateado. Você entrou aqui hoje desmotivado, aborrecido igual Moisés, chateado. Eu vim aqui te dizer o seguinte: o Senhor cura a sua frustração para te enviar para a sua missão. Vai renovado, vai. Olha que coisa tremenda. Pedro, você nunca mais vai passar essa frustração, nunca mais. Por quê? Porque eu te curei, você já aprendeu a administrar essa frustração e também já venceu sobre ela. Agora o que vai acontecer? Você não vai mais experimentar essa frustração. Você viu uns peixinhos, agora eu vou te entregar almas. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, não sei quantas mil almas Pedro ganhou. Em alguns registros nós vemos mais de 3.000, meu irmão, mas eu acredito que foram muitas almas. Muitas almas. Sabe o que eu vim aqui te dizer? Hoje o inimigo ele pode ter te trago frustrado dentro da sua missão, dentro do seu trabalho, dentro da sua esfera de relacionamento, dentro da sua casa. Aí o Senhor está dizendo para você por essa palavra: você entrou aqui chateado, você está contendendo comigo, você está achando que eu não estou te vendo, que eles estão querendo armar um motim contra você? Você acha que eu não estou vendo esses demônios agitados aí no teu trabalho? Você acha que eu não estou vendo esses demônios agitados dentro da tua casa? Você acha que eu não estou vendo o povo conspirando contra você? Você acha que eu não estou te vendo? Olha só, entenda o seguinte: eu estou te fazendo forte no meio desse propósito. No meio dessa tribulação eu estou te preparando. Por quê? Porque eu quero curar a tua frustração para te enviar para a tua missão. Só que você não está entendendo isso. Você precisa entender. Você precisa entender. Você precisa entender. Assim diz o Senhor para alguém aqui. Você precisa entender. Vai passar muita gente na tua vida. Gente que vai lembrar de você. Gente que vai trair você. Gente que vai esquecer de você. Dá o que você tem. 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 Você é superior. Meu Deus, mudou tudo. Sabe o que está faltando? Foi outra coisa que o céu falou comigo. O Espírito Santo falou comigo assim: Michele, anota isso. Eu anotei. A diferença do Espírito com e em. Vou falar devagar porque eu falo muito rápido. A diferença do Espírito Santo com e em. O Espírito Santo com Pedrão. Pedrão estava lá chateado. Encontrou com Jesus. E aí, o Espírito Santo estava com. Por que ele estava com? Porque estava na pessoa de Jesus. Pegou? Com. Eu com Vanessa. Eu com Vanessa. Jesus com Pedro e o Espírito Santo em Jesus. Pegou? Está prestando atenção nisso? Pedrão com Jesus com o Espírito Santo. Sabe o que está faltando na igreja? O Espírito Santo com Pedro, ele era um homem. Agora, o Espírito Santo em Pedro, ele era outro homem. Profeta, o que você está querendo me dizer ainda? Eu estou querendo te dizer que algo precisa acontecer. Por quê? Porque se você quer que algo aconteça na vida de pessoas que estão te chateando, o Espírito Santo precisa de parar de estar com e estar em. Por quê? Porque o Espírito Santo com, você faz o que você quer. A sua justiça, aquilo que você quer falar, a atitude que você quer tomar. O Espírito Santo com Michelinha. Mas o Espírito Santo em Michelinha,
Ele intercede pelos pecados. Ele é justiça e Ele é juízo. O Espírito Santo com Nicolas. Nicolas é um homem. O Espírito Santo em Nicolas. Nicolas é um outro homem. O Espírito Santo com Pedrão. Corta a espada. Cai pro braço. Quer tirar Jesus do propósito? O Espírito Santo em Pedrão. Vocês mataram o mestre. Vocês, pecadores, inveterados. Foi por causa de vocês que crucificaram o meu mestre, o Espírito Santo em Pedrão. Só o Espírito Santo na vida de alguém é que pode falar essas coisas. O Espírito Santo com, o homem é covarde, mas o Espírito Santo em, o homem é destemido. Pedrão desce do cenáculo, tombando. O Espírito Santo estava com, lá no cenáculo. O Espírito Santo em, Atos 2, em. Acabou o tempo de com, agora é o tempo de em. Espírito Santo em, Pedrão desce, falando, agora o bicho vai pegar. Eu era um homem, agora eu sou outro homem. Sou super poderoso? Não, eu entendi agora a minha missão. Agora eu entendi o que aconteceu comigo lá no barquinho. No barquinho eu estava vivendo a minha vida confortavelmente. Aprendi a abrir mão da frustração. Agora, com o Espírito Santo em, eu descubro que os peixinhos não era nada mais, nada menos do que um treinamento para milhões. Agora o negócio vai ficar feio. Por quê, Gabriel? Porque eu vou ganhar almas. 3.000 almas. Pedrão vai passando com o Espírito Santo em. Um paralítico levanta. Pedrão vai passando, o lenço dele cura. Pedrão vai passando, o suor dele toca. Pedrão vai passando, mas o Espírito Santo estava aonde? Em. O Espírito Santo com Pedrão, não acontece nada. Mas o Espírito Santo em Pedrão, tudo muda. Poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus. Sabe o que está acontecendo na igreja brasileira? O Espírito Santo está parando de estar com a igreja. E o Espírito Santo, pastor Elane, está começando a ser a igreja. O Espírito Santo, nesse tempo, nessa era, ele está deixando de estar com e está passando a se tornar em Aileen, não com Aileen. O Espírito Santo em Aileen, Aileen captura anjos. Aileen vê o que ninguém vê. Aileen sente o que ninguém sente. Enquanto alguém diz morte, Aileen diz vida. Enquanto a igreja entender que o Espírito Santo, Rosana, não pode ser com, o Espírito Santo tem que ser em. O Espírito Santo com Vanessa. Espírito Santo em Vanessa. Os demônios diz, não dá. Eu era com, havia interferência. Agora eu em Vanessa. Não é Vanessa que toca, eu toco. Não é Vanessa que toca, eu toco. Você está entendendo o que está acontecendo na igreja? Quando eu toco, a coisa muda. Por quê? Porque Vanessa é alguém que está cumprindo um propósito, mas a missão é minha. Então, eu em Vanessa sou 1 milhão com ela. Vai porque eu estou contigo. E aí a coisa muda de figura. A igreja fica forte. A igreja fica destemida. A igreja fica terrível. Deus está levantando uma igreja que não vai ser mais com, vai ser uma igreja com o Espírito Santo em. Eu vou profetizar isso aqui. Moisés estava chateado. Moisés estava aborrecido. Até que do céu veio uma direção. Eu quero te dizer nessa noite, vem uma direção do céu para você. Você entrou aqui com o Espírito Santo com, mas eu vim te dizer, o Espírito Santo agora está em. Recebe a direção. Recebe a direção. Recebe.
Você vai sair daqui hoje. O Espírito Santo, ele não vai com você para sua casa, ele vai em você. Meu irmão, o Espírito Santo com, Carol, você ia passando pela rua, o Espírito Santo com. Os demônios olhando, ficaram em casa ali perturbando, querendo agitar o ambiente. O Espírito Santo com. Mas Carol veio aqui, ouviu uma palavra e entendeu que o relacionamento é uma missão. E o Espírito Santo gostou disso. E quando o Espírito Santo gosta de algumas coisas que a gente fala, ele diz, gostei. Entra, pode entrar, a casa é sua. O Espírito Santo fala assim, gostei dessa conversa na hora do louvor. Olha como é que o culto, ele é todo encaixado. O Espírito Santo, ele olha e fala assim, vocês entraram aqui com... Mas agora vocês me deram licença, eu sou um cavaleiro. Vocês disseram, pode entrar. Então eu já, eu tô aqui dentro, você só não sabia. Já tô dentro da casa. Já tô dentro da casa. Irmão, agora eu vou te falar, se levanta daqui hoje violento. Já tô dentro. Você vai fazer o que você vai fazer? Já tô aqui dentro. Tô quietinho aqui nesse ambiente confortável. Então agora é eu com você e você comigo. Vambora. Porque cada passo que você der, eu vou dar. E aí o Espírito Santo, quando você vai passando na rua, você vai entrando na sua casa, o ambiente começa a mudar. Por quê? Porque aquela pessoa que você queria exercer o juízo, você já começa a querer exercer o amor. Aí você olha e fala, o Espírito Santo eu tinha vontade de fazer, mas agora eu estou com vontade de amar, porque é o Espírito Santo Então agora eu consigo compreender. Eu vou continuar, eu vou perseverar. Por quê? Porque eu vou profetizar e o Espírito Santo vai trabalhar. Tá sério aqui. É por isso que o Espírito Santo tem que estar Porque a palavra diz o quê? Quem convence o homem? Pega essa chave aqui, crente. Você é crente. E você está esperto aqui nessa igreja. Quem convence o homem? Agora, como que o Espírito Santo fala com alguém que não entende a linguagem dele? Como que o Espírito Santo fala com um pecador que não vai entender a linguagem dele? Você entendeu, crente? Para você que não entendeu, eu quero te dizer, é o Espírito Santo Então, quando o Espírito Santo quer conversar com alguém e convencer alguém do seu pecado, ele não vai usar as paredes. Ele vai estar em você. Então, é você Pegou? Por que você está perdendo guerra? Porque você até aqui entrava nessa igreja com o Espírito Santo o Espírito Santo ali, você aqui. Agora o Espírito Santo, você aí, ele aqui. O Espírito Santo agora, através de você, convence alguém. Por quê? Porque alguém não iria ver o Espírito Santo. Quem consegue ver o Espírito Santo? Você consegue ver? Mas você consegue sentir. Alguém vai sentir o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo vai estar em você. A minha Bíblia diz que ele é uma pessoa. Ele é o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E ele se fez carne. Ele se fez carne e habitou entre nós. Você está entendendo isso aqui? Meu irmão, essa é a minha missão na terra. Eu pregarei isso até os últimos dias da minha vida. Por onde eu passar. Durante muitos anos eu não entendia, pastora Elaine, a minha missão. Mas hoje, setembro, eu prego todos os sábados de setembro fora. A minha missão vai ser, por onde eu passar, o rastro do Espírito Santo vai ficar. Sabe por quê? Porque não adianta, a igreja, ela não pode mais andar com o Espírito Santo, não pode ficar do lado de fora. O Espírito Santo tem que ficar dentro de você, dentro.
com o Espírito Santo ele dá sinal, Glaucio. Ele diz: você não pode fazer isso. Você não pode ouvir isso. Você não pode praticar isso. Eu estou aqui dentro. Ei!